Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu o Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje vamos falar sobre o 8º mandamento, não levantar falso testemunho, e sobre a ofensa à verdade, que é a mentira. A mentira é condenada sempre e em todas as formas, inclusive quando é dita por brincadeira, ou por conveniência, ou por necessidade, em todos os catecismos que conhecemos. O Catecismo do Concílio de Trento, conhecido como Catecismo Romano, o Catecismo Maior de São Pio V, o Catecismo da Igreja Católica, todos são unânimes em condenar todo tipo de mentira. E em nenhum deles há uma única palavra sobre a chamada restrição mental, que se tornou tão famosa. Mentira é sempre má, porque o objeto dela é mau, é contradizer a verdade. E como ela é sempre má, ela não pode ser justificada nem pelas circunstâncias, nem pela boa intenção do agente. Digna de nota é que houve, na edição típica de 1997 do Catecismo da Igreja Católica, uma mudança em relação à edição de 1992, no que se refere à definição da mentira. O número 2483 do Catecismo, na edição primeira de 92, trazia a seguinte redação, abre aspas, a mentira é a ofensa mais direta à verdade. Mentir é falar ou agir contra a verdade para induzir em erro aquele que tem o direito de a conhecer. Lembre-se, mentir não é só falar. Pode-se mentir por atos. Agir também é uma forma de mentir. Você mente falando algo que induz o outro ao erro, e você mente agindo de modo a induzir o outro ao erro. Esta mentira feita por atos é chamada simulação. Porém, esta frase terminava com induzir em erro aquele que tem o direito de a conhecer. Isso podia dar a entender que só haveria mentira quando a vítima induzida em erro tivesse o direito de conhecer a verdade. Assim, a mentira dita a um assaltante que perguntasse onde está o dinheiro não seria mentira, uma vez que o assaltante não tem direito de conhecer a verdade. Talvez para evitar esta perigosa interpretação, na edição de 1997 foi suprimido o objeto aquele que tem o direito de a conhecer. Hoje, a redação do número 2483 é: a mentira é a ofensa mais direta à verdade. Mentir é falar ou agir contra a verdade para induzir em erro. Ponto. Como a Igreja é zelosa em não deixar que nós, seus filhos,
pensemos que mentir é uma coisa pequena, uma coisa qualquer, é algo tolerável. Mentir é sempre mentir. A mentira a quem pertence? A mentira tem dono e tem pai. Ela pertence ao demônio, que é o pai da mentira. É interessante a relação direta que há entre a mentira e o maligno. Mas vamos falar sobre isso depois. A mentira é o pecado que traz a marca fabricado no inferno. Se nós usássemos em inglês, seria made in hell. A mentira e o demônio têm uma afinidade tão grande que, quando o demônio mente, fala daquilo que ele é próprio. Mas vamos falar sobre isso adiante. Eu disse que se pode mentir também por atos. E isso se chama simulação, simulação formal. Diz Santo Afonso, a simulação formal, quando alguém pretende, com um fato externo, significar outra coisa que tem no espírito, nunca é lícita, pois é uma verdadeira mentira de fato, como ensina Santo Tomás. Cristo Senhor, prossegue Santo Afonso, fingiu afastar-se de Emaús, não porque quisesse que os discípulos acreditassem que ele estava partindo, mas para indicar que ele partiria, caso não o convidassem para entrar. Jesus estava se dirigindo a uma vila chamada Emaús e ele fez menção de ir adiante. Os discípulos disseram, fica conosco, é tarde, o dia declina. Ele ficou e na fração do pão reconheceram que ele era o Senhor. E se eles não tivessem chamado Jesus? Segundo Santo Afonso, Jesus teria prosseguido. Portanto, Jesus não estava fingindo que ia embora. Ele iria embora mesmo. Porque fingir é simulação. E simulação é mentira de fato. E Jesus não pode mentir. Ele é a verdade. Se você perguntar no catecismo de São Pio X, na pergunta 46, é lícito alguma vez mentir? A resposta será, nunca é lícito mentir. Nem por gracejo é brincadeira. 1 de abril, nem para proveito próprio, mentir para levar vantagem, ou alheio, para proveito de outra pessoa, porque é coisa má em si mesma. Esquece a mentira, porque ela não é nossa. Ela é do demônio e daqueles que o seguem. Fingir-se de médico é pecado de simulação. Se eu, sem ser médico, agisse de forma a enganar o outro, que pensaria que se eu sou médico, eu cometeria um pecado de simulação, que é uma mentira de fato. Fingir-se de abortista é, além de simulação, pecado de escândalo. Por quê? Porque quando eu me finjo de abortista, além da mentira de fato, eu estou levando o outro à queda. Quem é este que é abortista? É alguém favorável ao aborto? É alguém que pratica aborto? Que coisa horrível! Isso existe? Quando você percebe que uma pessoa existe e que faz isso, você é induzido a crer que aquilo que ela faz não é abominável. Se fosse abominável, ninguém faria, mas eu descobri que alguém faz. Se você se apresenta em público como alguém que faz aborto, como alguém que defende aborto, como alguém que aprova aborto, isso é escândalo, além de ser simulação material.
além de ser simulação formal. Formal porque é feita intencionalmente, com a intenção de enganar. Você pode dizer que a intenção é boa, você está se fingindo de médico abortista para atrair gestantes que querem praticar um aborto. Assim elas vêm até você pensando que você vai fazer o aborto nelas, elas são enganadas, você vai levando as gestantes na conversa, até que chega o momento que elas desistem. Então assim você está salvando vidas, tendo por meio a mentira. Mas o fim não justifica os meios. Uma mentira, por pequena que seja, é um pecado. E você está disposto a cometer um pecado? Um pecado. Uma ofensa àquele que te criou para salvar uma vida? Aquele que é o Senhor da vida, você quer ofender para salvar alguém da morte? Que contradição! Se você é pró-vida, você tem que ser veraz, porque não há lugar comum entre a luz e as trevas, entre Cristo e Belial. Embora todo pecado agrade ao maligno, a mentira parece ser sua propriedade particular. Quando ele mente, o maligno, faz aquilo que lhe é próprio. João 8,44. Seja o vosso sim, sim. O vosso não, não. O que vai além disso procede do maligno. Mateus 5,37. Eu estou meditando para ver se há algum pecado na Bíblia em que se diz com tanta clareza procede do maligno. Imaginemos, por exemplo, o pecado contra a castidade, que é horrível, porque profana o templo do nosso corpo. São Paulo diz, fugir da fornicação, porque a fornicação é um pecado cometido contra o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, que foi comprado pelo sangue de Cristo. Ele tem 1000 motivos para que nós fujamos deste pecado. Porém, o pecado contra a castidade, ele não é tão ligado diretamente ao demônio como o pecado da mentira. Como assim? O demônio não tem corpo, ele é puro espírito. Ele não pode pecar contra a castidade. Ele pode incitar-nos a pecar, mas ele mesmo não peca. O pecado contra a castidade pode agradá-lo, porque ofende a Deus. Porém, ensina-nos Santa Catarina de Sena, no seu diálogo, mas também nas suas cartas, é um tema recorrente nela, que o demônio chega a se horrorizar-se com o pecado contra a natureza, o pecado contra a castidade, quando ele corrompe a natureza, como é o homossexualismo, horroriza até o demônio. Por quê? Porque a natureza angélica é de tal modo superior à nossa natureza humana corpórea que o pecado contra a natureza causa repugnância e aversão. O demônio é capaz de incitar alguém a cometer tal pecado, para ofender muito a Deus, mas na hora que o pecado é consumado, ele se afasta, porque não aguenta. Pasmem, pode haver um pecado que horrorize até o demônio, no caso de pecado contra a castidade, por ser tão repugnante. A mentira não. A mentira nunca horroriza o demônio, porque quando ele mente, fala do que é próprio. E quando você mente, você está tendo uma afinidade especial com o pai da mentira. Já pensou nisso? Vós sois do diabo, vosso pai, disse Jesus. Pesada essa palavra, não é? E por isso quereis matar-me. Ele é homicida desde o princípio, mentiroso e pai da mentira. Ele mente para matar. A mentira é o meio. O homicídio é o fim.
Se você quer lutar contra o homicídio, entre eles o pior de todos, que é o aborto, lute com a verdade. A verdade é o meio para você evitar a morte. Não faça exceções, porque pelas exceções é que o maligno entra. Quando você quer fazer com que um barco não afunde, você não deve apenas tapar a maioria dos buracos, tem que tapar todos. Se você deixar um buraco destapado, será exatamente por aquele lugar que a água vai entrar e o barco vai afundar. Se você quer ser veraz, não deve ter espaço para nenhuma mentira, nem a menor de todas. Pelo contrário, a mentira deve ser algo que nos causa horror. São Pio de Pietrelcina, conhecido como Padre Pio, dizia que as pequenas mentiras feitas por conveniência social para livrar-se de uma situação embaraçosa são jaculatórias feitas ao diabo. Jaculatórias são orações pequeninas que você dirige a Deus, a Nossa Senhora, aos santos. Meu Jesus, misericórdia, é uma jaculatória. Coração Imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto. É outra jaculatória. Glorioso São José, rogai por nós. É outra jaculatória. Mas as mentiras, diz São Pio de Pietrelcina, são jaculatórias feitas não a Deus, não à Virgem Maria, não aos anjos, não aos santos, mas ao próprio demônio. Pesada essa frase, não é? Não nos iludamos dizendo a mentira é apenas pecado venial. De fato, a mentira costuma ser pecado venial. Ela só é mortal quando ela causa algum dano grave ao próximo, dano direto, porque dano ela sempre causa. Ela causa dano porque você peca, causa um dano para a sua alma, causa um dano porque você enfraquece toda a igreja, então todo o próximo é afetado com a sua mentira, mas quando você não causa diretamente um dano grave ao próximo, a mentira é pecado venial. Ah, mas é só isso? Então eu posso cometer. Desde quando um pecado venial você pode cometer? Nenhum de nós tem o direito de cometer um pecado venial. Senão ele não seria pecado. Não nos iludamos dizendo, esta mentira é feita para salvar uma vida. Eu menti por necessidade e com boa intenção, porque se eu não mentisse, eu ia morrer. Se você não mentisse e morresse, você morreria pela verdade. Como é lindo morrer pela verdade, não é? O fim, por mais nobre que seja, não justifica o emprego de um meio mau, e a mentira é sempre má. O que vocês acham que fez São Pedro antes da sua conversão, quando ele foi 3 vezes interpelado? Eu te vi junto daquele homem. O teu dialeto é semelhante ao dele. Tu é um dos discípulos dele. E por 3 vezes ele negou. Não conheço este homem. Ele agiu bem? Não. Ele agiu contra a verdade. Alguém poderia dizer, ele poderia ter pensado assim, eu não conheço este homem, mas aqui na minha cabeça eu vou pensar num outro homem, que não é Jesus, alguém que está atrás dele. E eu falo para alguém que está me perguntando, olha, eu não conheço este homem, entre aspas, aquele homem que está atrás de Jesus. Assim, na tentativa de enganar a mim mesmo e a Deus, eu então não diria mentira, faria apenas uma restrição mental, salvaria minha vida e pronto. Pedro poderia fazer isso? Não. Restrição mental é mentira. É o que a igreja ensinou. E sobre isso vamos falar mais adiante. Não nos iludamos dizendo, um pecado venial não destrói a graça santificante.
Pois um pecado venial deliberado, que você faz por querer, premeditado, como a mentira feita com plena consciência e de propósito, é o que mais havemos de temer em nossa vida espiritual depois do pecado mortal. Quem se acostumar com o pecado venial deliberado, e logo com este, que é próprio do maligno, não só nunca progredirá na santidade, mas facilmente enfraquecerá sua vontade até dispô-la à tragédia do pecado mortal. Não, irmãos, não mintamos, nem cheguemos perto da mentira. Somos filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 5. Se nós formos até o último livro da Bíblia, o Apocalipse, em duas passagens, São João, autor do Apocalipse, dá uma lista de pessoas que terão um destino trágico. No capítulo 21, versículo 8, diz o Apocalipse: quanto aos covardes, os infiéis, os corruptos, os assassinos, os impudicos, os mágicos, os idólatras e todos os mentirosos, atenção, todos os mentirosos, a sua porção se encontra no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Qual é o lugar dos mentirosos? O lago de fogo de enxofre, a segunda morte. É o destino para aqueles que mentem. E no capítulo 22, versículo 15, quando se fala da cidade santa de Jerusalém, quem é que vai ficar do lado de fora dela e não vai entrar nela? Ficarão do lado de fora os cães, os covardes, perdão. Aqui não fala covardes, fala só cães. Quem sabe esses cães equivalem a canes non valentes latrare, cães incapazes de latir, de que fala Isaías 56:10. Ficarão do lado de fora os cães, os mágicos, os impudicos, os homicidas, os idólatras e todos os que amam ou praticam a mentira. Essa lista é parecida com a primeira. Na primeira fala-se dos mentirosos. Na segunda lista, os que amam a mentira ou praticam. Se você não pratica, mas ama, cuidado. Você vai ficar do lado de fora da cidade santa. Pesada essa palavra, mas é a palavra de Deus. Os primeiros que vão ficar do lado de fora são os covardes. Na segunda lista, os cães. Porque você mente, porque você é covarde. Se tivesse coragem, falaria a verdade. Se tivesse fé, você diria aquilo que é tão próximo de Deus. Deus é aquele que é. E você viveria da verdade e morreria com a verdade e morreria pela verdade. Porque nós aqui não temos outra razão de ser, a não ser sermos filhos da luz do dia e da verdade. Todo aquele que é da verdade, disse Jesus a Pilatos, ouve a minha voz. E não podemos misturar a verdade com outras coisas, a pretexto de sermos estratégicos, de obter resultados fáceis e imediatos. A mentira é sedutora. A mentira parece trazer coisas tão eficientes que a verdade não traz. Pela mentira você engana, você defrauda, você consegue 1000 coisas que, se você não mentir, parece tão difícil, não é? Parece difícil porque o seu raciocínio é rasteiro, é um raciocínio terreno. Você não tem o coração voltado para o alto. Por isso você tanto admira a mentira. Acovardamento e amor à mentira. Que coisa horrível, hein?
que nós sejamos livres destas duas pragas que nos farão ser mergulhados no lago de fogo de enxofre e nos farão ficar excluídos da cidade santa, que é Jerusalém, a Jerusalém celeste. Mas o desejo de mentir é muito grande. O amor pela mentira é enorme. E foi por isso que inventaram a chamada restrição mental. A primeira e única vez em que o magistério da Igreja manifestou-se sobre a restrição mental foi no pontificado do Papa Inocêncio XI, em 2 de março de 1679, o Santo Ofício, que hoje corresponde à Congregação para a Doutrina da Fé, condenou várias proposições laxistas. Entre elas, 3 referiam-se à restrição mental. 2 delas atribuídas ao teólogo Tomás Sánchez. Este teólogo nasceu em 1550 e morreu em 1610. Proposições laxistas condenadas. Vou ler. Se alguém, só ou diante dos outros, interrogado ou de sua espontânea vontade, por divertimento ou por qualquer outro fim, jura ter feito coisa que na verdade não fez, jura não ter feito coisa que na realidade fez, entendendo, porém, dentro de si uma outra coisa que não fez, ou de um modo diferente daquele em que o fez, ou qualquer coisa verdadeira acrescentada, na realidade não mente, nem é perjuro. Esta proposição é falsa, ela foi condenada, porque quem faz isso mente. Outra proposição condenada. Existe um motivo justo para usar tais duplos sentidos todas as vezes que é necessário ou útil para a salvação física, a honra, a defesa dos bens familiares ou por qualquer outro ato de virtude, a ponto de a ocultação da verdade ser então julgada conveniente e oportuna, condenada esta proposição. Terceira proposição condenada. Aquele que foi promovido a uma magistratura ou um cargo público por meio de uma recomendação ou de um presente, então, nesse caso, ele foi promovido não por merecimento, foi por recomendação ou por presente. Poderá prestar o juramento que, por ordem do rei, se costuma pedir de tais pessoas com restrição mental, sem ter em conta a intenção de quem solicita. Não se está, de fato, a confessar uma culpa escondida. Proposição condenada. Portanto, tudo que o magistério da Igreja nos ensinou até hoje sobre a restrição mental foi condenado, condenado e condenado. Nada de permitido. Teria sido muito bom se essa condenação categórica pusesse fim ao assunto. Restrição mental equivale a mentira e é sempre ilícita. Ponto final. Como seria bom, não é? Que ninguém nunca mais falasse dessas coisas. Ninguém mais usaria o termo restrição mental a não ser para designar um pecado, que jamais pode ser justificado pela boa intenção do agente. Assim ensinava o abade de Salamonde, Padre Antônio José de Mesquita Pimentel, que nasceu em 1741 e morreu em 1821. Em sua cartilha ou compêndio da doutrina cristã, ordenada por perguntas e respostas, é um padre português, escreveu uma espécie de catecismo, e nessa cartilha as perguntas e respostas sobre o 8º mandamento, não levantar falso testemunho, estão assim dispostas. Pode haver algum caso em que seja lícito mentir, ainda que seja mentira leve? Resposta: mentir formalmente nunca é lícito, seja o caso ou necessidade que for. Pergunta: pois eu sei que se não minto,
que se mata um homem, ou que prendem a meu pai, ou que fico mal com quem me pede a coisa emprestada, não poderei ao menos dizer em meu pensamento, para o emprestar, ou que o vi em outra parte? Resposta: não, porque é restrição mental que nunca é lícita. Resposta clara, hein? É restrição mental que nunca é lícita. E como seria bom se ninguém mais quisesse inventar coisas. A igreja já falou que a restrição mental é ilícita. Vamos continuar dizendo que é e pronto. Seria tão bom isso, não é? Veja o exemplo que foi dado. Alguém pede uma coisa para você, você tem, mas não quer emprestar. Então, às vezes, não tenho. E no pensamento você acrescenta, para emprestar para você. Você viu o João? Você pode dizer assim, eu vi, mas você não viu. Você viu em outro lugar. Estão pensando que você viu aqui. Eu vi em outra parte. Então você está enganando porque você está ocultando uma parte da verdade e dizendo uma mentira. A mentira nunca é lícita, mas você pode às vezes ficar em silêncio. Às vezes você pode responder a pergunta com uma outra pergunta. Por que você quer saber isso? O que você acha? Isso não é mentira. A mentira não está na pergunta, a mentira não está no silêncio. A mentira está só numa afirmação ou numa negação. Mas não foi assim que procederam os moralistas. Os moralistas não pararam com esse freio, com essa condenação categórica do magistério. Nem sequer o patrono deles, Santo Afonso Maria de Ligório. Ouçamos as palavras do Santo Doutor. Dentre as restrições mentais, uma é puramente mental, que não pode ser percebida de modo nenhum. E outra é não puramente mental, que pode ser percebida pelas circunstâncias adjuntas. Agora ele já faz uma distinção. Não precisava, na minha opinião, isso só serviu para causar mais confusão. A restrição puramente mental nunca é lícita, tampouco o juramento feito com ela, como fica claro das 3 proposições condenadas por Inocêncio XI. Aí ele cita aquelas proposições que estão naquele compêndio Denzinger-Hinnermann, nos números 2126, 2127 e 2128. Em sentido contrário, agora diz Santo Afonso, é lícito quando há justa causa usada restrição não puramente mental. Que será esta tal da restrição não puramente mental? É uma restrição que pode ser entendida por aquele a quem eu estou me dirigindo. Vamos lá. A condenação que o pontífice faz da restrição mental deve ser entendida com respeito à restrição mental tomada em sentido estrito. Devemos só chamar de restrição mental aquela que só acontece na mente e permanece oculta e não pode ser reconhecida por nenhuma circunstância externa. Palavras de Santo Afonso. Ora, Santo Afonso, se só devemos chamar restrição mental a restrição puramente mental, por que se continua a falar da existência de uma restrição não puramente mental, que seria lícita em algumas circunstâncias? Não teria sido melhor dar a esta restrição não puramente mental um outro nome, diferente de restrição mental, né? E deixar o termo restrição mental reservado às coisas proibidas e pecaminosas? Vamos dar exemplo de restrições puramente mentais. Meu pai não está para atender você. Claro que ele está, mas ele não está com a intenção de atender você. Não está disponível, não está querendo atender você. Eu li o seu livro, somente a primeira página. Restrição mental, o que equivale a uma mentira? Porque o outro não tem a menor condição de adivinhar que você só leu a primeira página do livro.
Não furtei aquele relógio com a mão esquerda, eu furtei usando a mão direita. Mentira. Restrição mental que equivale a mentira. Já estive no Japão, em pensamento. Em pensamento. Isso é mentira. Não é brincadeira, é mentira mesmo, né? Não conheço este homem que está do lado de Jesus Cristo. Mentira. Restrição puramente mental. Mentira. Todas essas restrições mentais não passam de mentiras. O interessante é que algumas delas são usadas em aulas, como se fossem lícitas em certos casos. A coisa é meio séria, viu, gente? Em aulas, às vezes, de ética ou de moral, os alunos aprendem que, quando há um motivo sério, você atende um telefone querendo chamar a sua mãe, e você poderia dizer a sua minha mãe, mamãe não está, subentendendo que ela não está para atender quem chamou. Isso não seria uma mentira? Mas isso é uma mentira. E vocês acreditem, não foi Santo Afonso que deu esse exemplo, não. Quem foi que deu pela primeira vez, desconheço. Mas Santo Afonso não usa isso. E os defensores da restrição mental usam isso logo em primeiro lugar. Um exemplo clássico de restrição não puramente mental. Vamos dar um exemplo para vocês entenderem. É o de um confessor que, ao ser interrogado sobre quem foi o autor de um crime, responde, não sei. Ele sabe, mas ele responde, não sei. Se ele o sabe por ter ouvido uma confissão, não pode dizer o nome do autor, seria a violação do sigilo sacramental. Também não pode dizer, sei quem é, mas não posso dizer o nome. Isso já seria uma meia revelação, pois ficaria patente que ele soube mediante uma confissão. A suspeita recairia sobre as pessoas que se confessaram naqueles dias com aquele padre. Ao dizer não sei, mesmo sabendo, o sacerdote subentende, eu não sei, dentre as coisas que eu posso revelar, sem violação de sigilo de confissão. E essa restrição pode ser entendida pelo interrogante. Afinal, pensará ele, um padre não pode revelar aquilo que só soube por confissão. Não sei equivale a não tenho permissão de revelar. Esse é um tipo, e talvez seja o único, que eu consiga dar para vocês, de restrição não puramente mental. Santo Afonso, citando outros autores, não concorda que se diga a quem pede emprestado, não tenho, subentendendo para emprestar. Se esta restrição não puder ser percebida pelas circunstâncias. Contudo, diz ele, se pela pobreza ou indigência manifestas o outro puder perceber que não tenho, quer dizer, não tem dinheiro sobrando que possa emprestar, basta dizer não tenho. Mas eu pergunto, se o outro pode perceber que eu não tenho por causa da minha pobreza, por que então eu não digo eu não tenho sobrando para emprestar? Vê-se que, em tal caso, a restrição não puramente mental apresenta-se como inútil. Você poderia falar a verdade explícita. Quanto ao conhecido caso, meu pai não está, Santo Afonso não faz menção dele, mas certamente não aprova. Pois, para que essa restrição fosse não puramente mental, seria preciso que aquilo que está entre parênteses, não está para você, fosse subentendido pelo interlocutor. Atenção! Não se trata de um interlocutor entender que o outro está mentindo para esconder seu pai. Se você diz, meu pai não está, e o outro entende que você está mentindo, cuidado, cuidado. Além de mentir, você está causando escândalo. Não é isso, não. Para haver uma autêntica restrição não puramente mental, a frase deveria ter um significado equívoco,
de tal modo que seria possível dizer meu pai não está, com o significado verdadeiro, verdadeiro, não falso, não uma mentira, de que ele não pode ou não quer atender você. Mas isso não ocorre. Esse significado outro não existe para quem fala meu pai não está. Meu pai não está porque ele não está, não está fisicamente aqui, pronto. Tal restrição é puramente mental e constitui uma mentira. Como é difícil para mim imaginar algum outro caso de restrição não puramente mental, lícita e útil. Como que se deseja ocultar uma verdade, não induzir ao erro? Os exemplos são tão escassos que, a meu ver, seria ótimo que nem se tratasse disso nos manuais de moral. A divulgação dessa tal restrição não puramente mental, os exemplos que se dão com grande casuística, acabam levando, como tem levado, a um laxismo moral quanto à virtude da veracidade. E os tratados de moral que deveriam ensinar a verdade acabam, infelizmente, induzindo quem estuda a aprender a mentir. Pesada essa frase, não é? Muitas vezes, grandes coisas más são culpas dos moralistas, que ficam descendo a detalhes tão grandes, achando determinadas exceçõezinhas que acabam fazendo com que aquilo que era claro se torne confuso, que aquilo que era cristalino fique turvo e que já apareça uma possibilidadezinha de burlar a lei. Não pode, gente. A gente não pode burlar a lei. A lei do Senhor é perfeita. Vamos pensar quando o nosso Senhor veio ao mundo. Quando ele se encarnou. A lei foi dada por Moisés. Estou lendo o finalzinho do prólogo de São João, capítulo 1. A graça e a verdade nos vieram por Jesus Cristo. A graça e a verdade. Pensemos na pergunta de Jesus. Pensemos na resposta de Jesus a Tomé. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Depois que o homem mentiu pela primeira vez, ele perdeu toda a sua credibilidade. Se a minha palavra não serve para dizer a verdade, para que ela serve então? A mentira é chamada na encíclica Dominum et Vivificantem, sobre o Espírito Santo, antiverbo. Jesus é o verbo, ele é a verdade. Quem mente é antiverbo. É uma palavra criada pelo Papa São João Paulo II. A Bíblia não tem essa expressão. A Bíblia fala do anticristo. Mas o Papa fala do antiverbo. Pois é, gente. Se você aceita restrições mentais dizendo que elas não são mentiras, e se você induz outros a mentir com o nome velado de restrição mental, e se você acha que por mudar o nome você deixou de cometer o pecado, a Deus não se engana. Você não pode dizer, não, eu não cometi um aborto, eu apenas interrompi voluntariamente a gravidez. Porque é a mesmíssima coisa. Isso aqui não é uma criança, isso aqui é um embrião. Ah, não? É uma criança em fase embrionária, mas é uma criança. Não, isso aqui não é uma pessoa, isso aqui é um feto. É uma pessoa em estágio fetal, mas é uma pessoa. Isso aqui não é uma mentira, é uma restrição mental. É uma mentira com o nome de restrição mental, mas é uma mentira. E se nós não quisermos ser filhos das trevas, se não quisermos renegar as promessas do nosso batismo, tenhamos um cuidado enorme para não mentir. Eu pedirei, inclusive, que os pais não mentissem para os filhos inventando coisas que depois vão ter que dizer que são mentira.
a começar pelo Papai Noel, que vem trazer presente no Natal. Esse velhinho não existe. Mas as crianças têm uma imaginação muito fértil. Você ensina para elas isso, como os pais só falam a verdade, assim a criança entende. Não é possível que papai esteja mentindo, que a minha mãe tenha ensinado uma coisa que não seja verdadeira. Um dia a criança vai aprender, enganaram-me. Vai ter uma frustração maior ou menor, mas vão entender, nem tudo que meu pai falou até agora era verdade. Ele me enganou com boa intenção, para eu ficar mais contente com os presentes que eu recebia, para me fazer surpresa. Mas a verdade já não é uma regra absoluta. Mentiras como o 1º de abril. Caiu o 1º de abril. Não há nenhuma glória em enganar o outro. Nenhuma. A glória está em dizer a verdade. Mas lembrem-se, mentir é mentir. Silenciar-se é outra coisa. Você não precisa dizer tudo o que sabe. Jesus ocultou de nós, por exemplo, a data do fim do mundo. Ele sabe, mas nós não sabemos. Ele não nos revelou. Ele diz ainda que muitas coisas ele teria para revelar, mas agora nós não somos capazes de compreender. Seria revelado pelo Espírito da Verdade, quando o Espírito Santo viesse. Então, quando alguém pergunta alguma coisa, você pode ficar em silêncio, você pode responder a pergunta com outra pergunta, mas o que você nunca pode fazer é dizer uma mentira. A estrada que conduz ao inferno é pavimentada de boas intenções. Este é um ditado. O outro semelhante a este é: de boas intenções o inferno está cheio. Não acredite, você que mente, você que não quer deixar de mentir e que acha que mentir compensa pelo proveito pessoal ou alheio que você tira dela. Não pense que você, se não se emendar disto, vai herdar o reino dos céus. A gente não brinca com o fogo sem acabar se queimando. Quando você brinca de mentir, a sua mentira, que você acha que não tem nada demais porque é pecado venial, daqui a pouquinho vai descambar num pecado mortal, na perda da graça e na condenação eterna. Vamos terminar esta transmissão falando sobre Nossa Senhora. Nossa Senhora, ela é uma mulher luz, vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Ela faz jus a esta luz porque, diz a primeira carta de São João, Deus é luz, e nele não há treva alguma. Cheia de luz, cheia de Deus, ela é aquela que um dia o anjo chamou cheia de graça. Se quisermos ser filhos dela, e nós nos orgulhamos de tê-la por mãe, nunca podemos ofendê-la e ao seu próprio filho com o pecado da mentira. Nunca podemos dar esta homenagem ao demônio, que é a mentira, se quisermos agradar Nossa Senhora e o seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. Estou falando isso, irmãos, com tristeza. Eu quereria não precisar falar essas coisas. Queria que tudo isso que eu estou ensinando já fosse supérfluo, que vocês dissessem: isso eu já sei, padre, isso eu já ponho em prática há muitos anos. Infelizmente, porém, eu vejo que não é assim. Muita gente não se apercebe da malícia da mentira e do perigo que é mentir. Muita gente não tem horror à mentira. Muita gente ainda fica pensando: eu não sei, se alguém me ameaçasse a minha vida, eu não sei se eu ia mentir. Se você não sabe, saiba. Diga: não, eu não mentiria. Mas eu não sei se eu teria força. Pede forças a Jesus. Nenhum de nós tem força por si mesmo, mas só se estivermos enxertados na videira, que é Cristo, porque Ele é a videira e nós somos os ramos. E, unidos a Ele, produzimos frutos de caridade, que duram para a vida eterna. Muito bem.
Mentira, made in hell, fabricado no inferno. Fujamos dela. Abracemos a verdade, porque é a verdade que nos liberta. Se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres, disse Jesus aos judeus. Permaneceis na minha palavra. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que ninguém proponha alguma libertação falsa, que tenha uma outra base que não seja a verdade. Vamos agora encerrar fazendo alguns pedidos. Nós continuamos precisando de doações de papel tamanho A4 para a impressão do nosso boletim Aborto Faça Alguma Coisa pela Vida. Se você quiser doar-nos periodicamente resmas de papel, agradecemos. Um grande benfeitor nosso, o seu José Alexandre, que Deus o tenha, faleceu há poucos dias e nós perdemos, além da companhia de um grande amigo, as doações periódicas que ele fazia de papel para nós. Quem sabe você queira ocupar o lugar dele. Nós também precisamos de fraldas, de roupinhas de neném, de materiais de limpeza e higiene e de gêneros alimentícios de toda sorte para as gestantes, sejam elas internas, sejam elas externas, quando vêm aqui para aprender catequese, para rezar conosco e para receber aquilo que nós temos para doá-las como mantimento. Eu peço que nós não esqueçamos de agradecer a Deus pelo milagre que foi a revogação da sentença Roe versus Wade nos Estados Unidos, no dia do Sagrado Coração de Jesus, 24 de junho. Como foi maravilhoso que aquele país deixasse de ter o chamado direito ao aborto reconhecido pela Suprema Corte, deixando a cada estado a autonomia para legislar. E como é bom ver que tantos estados estão legislando de maneira bastante repressiva contra o aborto e valorizando a vida. Coisa maravilhosa. Se o Sagrado Coração teve misericórdia dos Estados Unidos, que ele tenha misericórdia de nós também. Que o aborto seja algo impensável. Que aquela coisa horrorosa que houve, um aborto de uma criança de 30 semanas, 7 meses, no ventre de uma outra criança de 11 anos de nascida, que havia sido grávida não de um homem estuprador, mas de um menino de 13 anos, que um pecado tão horrível como esse, que clama aos céus por castigo, não venha mais manchar a nossa nação. Aquilo, além de ser um pecado, é crime, porque todo aborto é crime. Mas nesse caso nem sequer houve estupro. Nem sequer quem cometeu o crime, que deve ser alguém que, se não é monstro, tem uma vocação à monstruosidade, está agora acobertado pela escusa absolutória. Não se pune o aborto praticado por médico em tal circunstância, porque para que ele gozasse da isenção da pena, teria que ser comprovado que a gravidez resultou de estupro, e não houve estupro, de jeito nenhum. Se justiça for feita, o autor do aborto deve ser punido, porque a conduta dele se encaixa em outros artigos do Código Penal, mas não no artigo 128, inciso 2º. É uma coisa muito triste ver como no Brasil o aborto por estupro ainda está em alta. As pessoas veem isso como uma solução, como um remédio, coisa horrenda. Enquanto nos Estados Unidos, a maior parte daqueles que fizeram leis depois de Roe versus Wade não fala mais do aborto em caso de estupro, com exceção de um estado, que é a Carolina do Norte. Enquanto os norte-americanos já estão deixando para lá, como coisa do passado, o estupro como desculpa para o aborto, aqui no Brasil, as feministas estão fazendo disso ainda a sua bandeira.
e as meninas grávidas estão sendo usadas como garotas propaganda, instrumentalizadas para este fim diabólico. Que Deus se compadeça de nós. Vamos terminar então dando a bênção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da bem-aventurada sempre Virgem Maria de São José, seu castíssimo esposo, de São Luís Gonzaga, São Luís Maria Grande de Montfort, Santa Gena Beretta-Mola, Santa Teresa de Calcutá, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, todos os anjos e santos, abençoe-vos no Deus de guarda, no toda a bênção, no céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Coração Imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto.